Prontinho. Então, boa tarde novamente para quem chegou agora. E vamos continuar com o nosso projeto. Então, na aula de hoje, se vocês lembrarem um pouquinho, na semana passada, a gente começou fazendo o cadastro dos donos, né? Lembrando que a gente está trabalhando no contexto de um pet shop. Esse pet shop faz o cadastro dos animais e nós fizemos uma referência, né? A estruturação dos nossos dados faz uma referência ao código dos donos. Então, o animal tem uma referência com o dono. Como a gente definiu nesse formato, na semana passada a gente começou a tratar o cadastro dos donos e hoje a gente vai fazer o cadastro dos animais. Tem uma certa ligação, então a gente precisava do cadastro dos donos primeiro para então começar com o cadastro dos animais. Eu vou compartilhar aqui a telinha do CodeBlocks com vocês, só para a gente dar uma relembrada na nossa codificação. Caso vocês tenham algum problema, alguma dúvida, por favor me falem que a gente dá uma relembrada no que a gente fez até o momento, tudo bem? E lembrando também que depois vai estar disponível para vocês no Moodle tanto a gravação da aula, quanto a codificação que a gente foi fazer hoje. Bem, então vamos lá, desde o início, né? Nós temos a definição das bibliotecas, nós definimos também duas constantes, que nós chamamos aqui de máximo de donos com 200 donos e o máximo de animais em 500. Na sequência, nós temos a definição de três estruturas diferentes. A primeira, endereço, que é justamente para armazenar os dados do endereço, contendo um campo para rua, um campo para número e um campo para bairro. Depois, nós definimos também uma estrutura para representar os dados de uma pessoa, contendo o nome, um campo para telefone, um campo para endereço, lembrando que nessa referência estão contidos rua, número e bairro. E por fim, nós fizemos também a definição de uma estrutura animal, que contém os seguintes campos: nome, o código do animal, a idade, o tipo, observações e temos também o código do dono para fazer essa referência, essa ligação entre o animal e o dono dele. Ok? Então, até aqui nós temos a definição das nossas estruturas. Na sequência, nós definimos uma lista de animais no formato de um vetor, onde cada posição vai receber os dados de um animal diferente. E a mesma coisa para minha lista de donos. Percebam que esse meu vetor foi definido como um vetor do tipo pessoa e, novamente, nós temos no máximo 200 donos, onde em cada posição nós temos os dados de um dono diferente. Ok? Então, essas duas variáveis, na verdade, esses dois vetores, estão nos auxiliando no armazenamento das informações, tanto de animais quanto de donos, ok? E o que a gente fez a semana passada, nós definimos também um inteiro, que nós chamamos aqui de índice dono, que faz o controle de duas informações para a gente. Tem a informação de qual é a próxima posição do vetor de donos que vai ser preenchido, e também a quantidade de donos que já foram cadastrados. Por que está sendo inicializado em 0 aqui? Porque quando a gente abre o nosso programa, nós não temos ainda nenhum dono definido e a gente vai incrementando esse valor, ou seja, aumentando de 1 em 1, quando nós passamos pelo case 2, que é o cadastro de um novo dono. Tudo bem? E nós fizemos também, acho que o case 4, isso mesmo, que é a listagem de todos os donos cadastrados. Então, simplesmente uma listinha que vai da primeira posição até a quantidade de donos que eu tenho cadastrado, apresentando todos os dados do dono, código, nome, telefone e os dados do endereço. Tudo bem? Deixa eu voltar. Até aqui tudo bem, pessoal? Deu para dar uma relembrada no que nós fizemos até o momento? Maravilha. E então a gente parte para uma nova parte, né? A gente parte para uma nova parte. Opa, nós partimos agora para o desenvolvimento de um novo caso, que vai ser o case 1, que é o de cadastro
de um novo animal. Vou voltar então aqui no CodeBlocks e a gente vai começar a codificar essa parte. Então, olha só. Se a gente der uma percebida, der uma verificada, né, uma analisada, nas opções que a gente apresentou para o usuário, nós temos que o case 1, né, se o usuário digitar a opção 1, vai entrar no caso de cadastrar um novo animal, que é justamente o que a gente vai fazer aqui nesse nosso primeiro case, o case 1. Nós temos ainda só uma mensagem dizendo que ele escolheu essa opção, agora a gente precisa de fato tratar. Ok? Então, olha só, pessoal, se vocês tiverem dúvida novamente, me parem e a gente vai conversando. A gente vai começar fazendo o cadastro do animal praticamente no mesmo formato do cadastro de um dono. Tudo bem? Por quê? É bem parecido. Nós temos que para cadastrar um dono ou então para cadastrar um animal, nós precisamos pedir os dados do dono ou então os dados do animal. Ok? Da mesma forma que nós definimos um índice para controlar a quantidade de donos, a próxima posição do que vai ser colocado os dados do próximo dono cadastrado, a gente vai ter que fazer a mesma, né? Nós temos a mesma ideia para o cadastramento de animais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vou voltar aqui no início do meu código, e depois da definição desse meu índice donos, eu vou criar um outro inteiro aqui, que eu vou chamar de índice animais, tudo bem? Manter um padrão aqui. E, novamente, essa minha variável vai me dar duas informações de novo. A primeira vai ser a próxima posição a ser preenchida e, como uma segunda informação, a quantidade de animais no sistema, ou seja, a quantidade de animais que eu tenho cadastrados até um dado momento, tudo bem? A ideia é a mesma coisa. Então, vamos começar lá. Daria pra gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas eu vou fazendo passo a passo para ver se vocês têm alguma dúvida e a gente vai fazendo a discussão, tudo bem? Então, aqui para cima. Primeira coisa, eu vou tirar esse printf daqui, porque eu não preciso mais dele. Vou só colocar um comentário que nós estamos tratando o cadastro de um novo animal. Belezinha. Então, agora a gente começa de fato. Primeira coisa que eu preciso verificar será que tem uma posição disponível para eu cadastrar um novo animal? Em outras palavras, será que eu não atingi o máximo de animais cadastrados no sistema? Como que a gente faz essa verificação? Simplesmente por um if, verificando se o índice animais ainda é menor do que o máximo de animais. Então, isso já define para mim se eu estou verificando se tem posição disponível para cadastro de animal. Se isso acontecer, belezinha, a gente trata o cadastro. Caso contrário, else, significa que eu não tenho posição, então a gente só apresenta uma mensagem para o usuário. Vou colocar aqui um print indicando que limite de cadastro de animais é alcançado. De novo, quando a gente está falando de mensagens, eu poderia simplesmente colocar, olha, não tem mais espaço para cadastrar animal nenhum. Aí vocês podem ficar à vontade no formato da mensagem que é apresentado para o usuário. Então, já estou tratando se tiver eu cadastro, ou seja, se tiver uma posição disponível, a gente faz o cadastro. Caso contrário, eu só apresento uma mensagem para o usuário. Tudo bem? Agora, nós precisamos de fato tratar, não tem como fugir mais. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar, quando a gente for cadastrar um animal, a gente vai possibilitar que o usuário cadastre um animal e depois volte para o menu principal, ou então vai ser no mesmo esquema com relação ao cadastro de dono. Se a gente lembrar, nós fizemos um ciclo, né, uma repetição aqui, onde no final, depois de ter cadastrado um dono, nós perguntamos, cadê? Aqui. Deseja cadastrar um novo animal? Aí nesse caso, perdão, seria um animal, né, que é o dono. Se ele responder que sim, ele continua no ciclo de cadastro.
Caso contrário, a gente faz um a um. Então, cadastra o animal, volta para o menu principal e para cadastrar outro animal, o usuário precisaria escolher de novo aquela opção. Tudo bem? E vou fazer aqui considerando um a um. E depois, se a gente decidir por esse tratamento, nós fazemos as modificações. Tudo bem? Deixa eu voltar para... Tá todo mundo quietinho. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, falem que eu vou dando uma olhadinha no chat também. Então, vamos lá. Deixa eu lembrar os dados do animal, né? O nosso animal tem um nome, tem um código, tem idade, tipo, observação e código. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para eu lembrar. Então, eu vou ter que ficar voltando toda hora porque eu vou esquecer. E já vem até com os tipos aqui. Então, vamos tratar o cadastro. Sempre no parzinho, né, de printf para apresentar para o usuário a mensagem, ou seja, eu quero indicar para o usuário o que eu desejo que ele me forneça. Só que antes de qualquer coisa, eu vou apresentar uma mensagem aqui que a gente está fazendo o cadastro de um novo animal. /n, para ficar separadinho, 2 na verdade. Agora sim, então printf. Vamos perguntar o nome. Deixa eu ver o jeito que está aqui embaixo. Só nome mesmo. Nome. Como o nome é um vetor, na verdade ele é uma string, a gente precisa colocar o setBuf aqui, stdin null. Para que isso? Para que não seja pulado a leitura de uma string. E na sequência, um scanf. Se o nome pode ter no máximo 30 caracteres, a gente vai definir aqui por 129, entre colchetes, um acento circunflexo, né, o chapéuzinho, /n. Novamente, o que isso significa? Nós estamos fazendo a leitura de no máximo 29 caracteres e a gente continua lendo enquanto ele não encontrar esse caractere, /n. Na verdade, duas condições, né? No máximo 29 enquanto não foi dado esse caractere, que é o enter. Vírgula, e nós vamos colocar onde? Aí, novamente, nós precisamos pensar que o nosso animal vai preencher uma posição da lista de animais. Então, a primeira coisa, ele vai estar na lista de animais. Só que essa minha lista tem várias posições. Então, eu preciso indicar aqui qual é a posição que ele vai entrar. Então, primeiro, da lista, que tem todos os animais. Depois, qual é a posição, que vai ser justamente o meu índice animais, que está fazendo esse controle. Só que se a gente pensar o que é essa lista nessa posição, ele representa um animal como um todo. E a gente precisa colocar o nome no campo específico de nome. Então, ponto, nome. Prontinho. Da lista de animais, na posição que nós vamos preencher, no campo nome. Fizemos a leitura do nome. Maravilha. Depois, o mesmo processo, né? Printf, vamos pedir a idade do animal. Como é um inteiro, a gente definiu como inteiro, eu não preciso do setBuf, posso colocar direto aqui o scanf. %d, para ler um valor inteiro e em base decimal. Como se trata de apenas um dado, nós precisamos do e-comercial aqui, e daí de novo o mesmo processo. Nós vamos preencher a lista de animais em uma dada posição. Continua sendo a mesma posição que eu dei o nome de índice animais. Índice animais e um campo diferente. Então, ponto, idade. Tudo bem? Então, já foi o nome. Vou até tirar daqui. Já foi o nome, já foi a idade. O código, a gente não vai pedir para o usuário, a gente pode fazer esse controle já automaticamente. Vamos pedir o tipo, então, printf, tipo. O tipo também é uma string, então, setBuf, stdin, null, e vamos fazer o scanf. Também, no máximo 29 caracteres, até que seja dado enter, até que seja um /n. Não preciso do e-comercial, lista animais, na mesma posição, índice animais, ponto, campo diferente agora, nós temos o tipo. Nome já foi, idade já foi, tipo já foi, continuamos, né? Então, tipo, vou tirar aqui também, para indicar que já foi. Vamos pegar a
Observação. Então, printf, observações. Novamente, uma string, preciso do setBuff, stdin, null, e agora um scanf. Nesse caso, como nós definimos com 100 caracteres o máximo, menos 1 para o /0, então no máximo 99 caracteres podem ser lidos até que seja dado um /n. E novamente, na lista de animais, na posição índice animais, um campo diferente que vai ser o campo de observações. Então, a gente já fez isso daqui também. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo, maravilha. Maravilha, pessoal. Então, o que a gente precisa fazer, né? Agora vem, vou por enquanto, mais fácil. Vou definir primeiro o código do animal. Que vai ser o mesmo processo que nós fizemos, eu vou colocar um pouquinho para baixo para mostrar para vocês. A definição do código do dono. Deixa eu até tirar o 100 aqui para ele começar em 1 mesmo, né? Se vocês lembrarem da aula passada, a gente não pediu para o usuário definir para a gente o código do dono. Por quê? A gente vai fazer um código automático. Então, o primeiro dono cadastrado vai ser código 1, o segundo vai ser código 2 e assim por diante. Nós estamos utilizando como base o próprio índice dono, somando mais um aqui, para definir o código do dono. Então, novamente, o primeiro código que está preenchendo o índice 0, que é a primeira posição do vetor, né? Lembrando que a primeira posição do vetor é sempre 0, sempre começa em 0, vai ser o código 1. O segundo dono, que está preenchendo o índice 1, vai ser o código 2, e assim por diante. Tudo bem? A gente vai fazer a mesma coisa, então, aqui para os nossos animais. Então, já posso definir aqui direto. Na verdade, deixa eu mostrar um jeito diferente para vocês. Se vocês derem uma olhadinha no que a gente fez para dono, a gente usou o índice do dono mais 1, e depois a gente fez aqui um índice donos mais. Eu poderia fazer o contrário, né? Poderia colocar aqui o meu índice animais mais, primeiro incremento, e depois eu faço essa minha lista animais na posição índice animais, ponto, código do animal recebe o próprio índice animais. Tudo bem? Mas eu não vou fazer desse formato para a gente garantir que primeiro a gente coloca os dados bonitinho e depois a gente faz o incremento da posição. Então, meu lista animais, índice animais, código animal recebe o próprio índice mais 1. Tudo bem? Então, o código do animal já foi. E agora a gente vem na questão de como que eu vou fazer para associar o código do dono com esse meu animal. Então, vamos dar uma pensadinha juntos. Quando a gente está falando em fazer essa associação, né, de eu tenho vários donos cadastrados e eu preciso pegar o código do dono cadastrado e e ligar com o do. Eu poderia simplesmente fazer o seguinte, fazer um printf aqui e dizer, olha, qual é o código do dono? Peço o código do dono, faço a ligação, né, scanf, então nós vamos ler o inteiro, e agora nós vamos colocar na minha lista animais, na posição índice animais, ponto, código dono. Tudo bem? Código dono. Só que tem um errinho aqui só. A gente precisa primeiro fazer essa ligação. Deixa eu dar um Ctrl X aqui. Não, tá certo, perdão, já achei que tinha feito mais. Então, novamente. Fizemos a definição do código do animal, que nós estamos fazendo automático. Depois pedimos o código do dono, lemos esse código e já colocamos, associamos que esse animal que nós estamos cadastrando vai estar associado a esse código do dono. Depois disso, eu posso colocar então índice animais mais.
Tudo bem? Porque eu acabei de cadastrar um e tenho mais um animal cadastrado e a próxima posição que vai ser cadastrada é a próxima posição do vetor. Você tirou o ponto e vírgula em observação. Obrigada, Aline. Muito obrigada. Ia dar problema aqui mesmo. Obrigada. Professora, Oi. licença. Claro. Tem a lista de animais em cima, certo? Sim. Por que que embaixo dela você também não colocou o índice mais animais mais, igual embaixo? Pelo seguinte, Rayane, né? Rayane. Uhum. Pelo seguinte, o código do dono, que nós estamos pedindo aqui, ele faz parte dos dados daquele animal naquela posição ainda. Só para a gente entender. Vamos supor que a gente entra nesse case 1 e o índice animais está em 0. Então, a gente está preenchendo o nome da posição 0, a idade da posição 0, o tipo da posição 0, depois as observações do índice 0. Nós definimos o código do índice 0. Se eu colocar aqui o índice animais mais, ele vai para 1. E aí o código vai estar associado com o próximo animal e não o animal que a gente está cadastrando. Então, por isso, o meu índice animais mais precisa ficar depois de eu ter definido todos os dados daquele animal em específico. Tudo bem, Rayane? Tudo bem, obrigada. Deu para entender o porquê dessa diferença? Uhum. Maravilha. Só que vocês vão ver que vai ter probleminhas aqui, né? Mas é até legal a gente ir fazendo por partes pra gente ir identificando os possíveis problemas. Então, olha só. Do jeito que tá aqui, parece que vai funcionar bonitinho, né? Vou ver o que ele tá dando. Deixa eu ver. Tem algum probleminha aqui que eu não estou identificando. SKF, código dono. Eu acho que eu escrevi errado. Era código underline dono e não código dono com D maiúsculo, perdão. Só que eu preciso voltar só um minutinho para compartilhar minha tela com vocês, para vocês verem o que vai acontecer. Então, vamos lá. Vou colocar para executar agora. E, aparentemente, está tudo tranquilo, né? Só que olha o que vai acontecer aqui. Eu vou cadastrar primeiro um novo animal. Então, eu vou cadastrar um animal, vai ser o Lulu, a idade são 2, o tipo é um cachorro, observações não tenho nada e o código do dono. Olha só, eu posso colocar aqui no código do dono qualquer valor. Eu posso colocar, por exemplo, 23. E ele fez o cadastro para mim. Vocês percebem o que a gente tem de problema aqui? Porque eu vou colocar até na opção 4, que nós já definimos, para listar todos os donos. Olha só a listagem dos donos. Não tem nenhum dono cadastrado ainda. Vou encerrar. Opa, sim. E fechou. Vocês percebem? Opa. O que está dando de problema ali? Nós estamos pedindo para o usuário o valor do código do dono. E nós estamos confiando que o usuário vai dar um valor correto. Que ele vai ler várias coisas, né? Que ele vai dar o valor correto, que ele vai lembrar do código do dono. Eu estou associando que o dono já está cadastrado, sendo que isso pode ser um problema. Pode ser que eu não tenha dono. Ou ainda pode ser que eu tenha dono, mas que ele me deu o valor errado. Tudo bem? Então, a gente precisa tratar isso também. Como que a gente vai fazer isso? Vamos analisar. Tô perdida nas telas aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer eu quero conversar com vocês. Faz sentido a gente começar a cadastrar um animal sem ter um dono cadastrado? O que vocês acham? Do jeito que o nosso sistema tá, não faz sentido mesmo. Porque se eu preciso associar o dono com o animal e não ter nenhum dono cadastrado, então eu preciso ter pelo menos um dono cadastrado para então conseguir, de fato, cadastrar um animal. Então, a gente já pode colocar essa primeira... a gente pode tratar esse dado, né, antes de qualquer coisa. Daria para fazer isso? Daria. Se no cadastro do animal a gente for permitir que o usuário
cadastre um dono também, começa o cadastro animal, pula para o cadastro do dono e depois volta para o cadastro, para continuidade do cadastro do animal, poderia, mas vão por partes, né? Então, primeiro a gente precisa garantir que eu só vou tratar aqui o case 1, começar a fazer o cadastro, se eu já tiver algum dono cadastrado. Tudo bem? Então, antes de eu começar a verificar aqui os dados do nome, idade, todos os dados do animal, eu preciso verificar isso. Será que tem dono cadastrado já? Então, olha só. Primeiro a gente verifica. Dá para cadastrar o animal? Tem posição vazia? Tem. Na sequência, a gente pode verificar aqui. Lembrando também que o nosso índice donos dá essa informação pra gente, né? De quantos donos já tem cadastrados. Então, aqui nesse meu segundo if, eu posso verificar. Se o índice de donos continua em 0, significa que eu não tenho nenhum dono cadastrado. Então, posso já apresentar uma mensagem para o usuário, printf, não há donos cadastrados. Cadastre um dono antes de cadastrar o animal. Barra N de novo e vou dar um ponto e vírgula. Na sequência, então, como um else aqui, aí sim eu faço o cadastro. Eu vou só selecionar todos esses dados para dar uma indentação aqui e aqui a gente fecha o else. Tudo bem? Então, novamente, nós verificamos se tem posição para preencher com os dados de mais um animal. Depois disso, a gente verifica, tem dono já cadastrado? Se não tiver, a gente nem permite, nem começa a fazer o cadastro. Caso contrário, se tiver o dono cadastrado, aí sim a gente começa a cadastrar, né? Um novo animal, e pega todos os dados. Tudo bem? Então, olha, eu vou colocar para rodar aqui, só para a gente ir vendo passo a passo. Se eu tentar cadastrar um novo animal, opção 1. Ele já apresentou para mim, olha, não há donos cadastrados. Cadastre um dono antes de cadastrar o animal. E já voltou aqui para o meu menu principal. Vou cadastrar um dono, então. Vai ser a Joyce, telefone 123, a Rua 1, número 23 e o bairro é Centro. Quer dizer, não quero cadastrar mais ninguém, não. Então, se eu listar os donos, eu tenho a Joyce cadastrada. Se eu tentar agora cadastrar um animal, agora sim ele me permite. Eu posso cadastrar aqui a Lulu com a idade 12, o tipo é um gato agora, observações não tenho nenhuma também. Só que olha o que pode acontecer ainda. Eu tenho dono cadastrado. Se a gente verificar aqui em cima, o código do único dono cadastrado é 1. Só que se eu colocar, por exemplo, código 45, ele aceita. Tem mais um problema, a gente já desejo sim. A gente já resolveu o problema de verificar se tem um dono cadastrado. Só que agora a gente precisa verificar se o código que ele forneceu do dono é realmente um código válido. Tudo bem? Deixa eu voltar. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? De boa. Maravilha, Caio. Tranquilo. Maravilha. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Então, eu vou voltar aqui na telinha do CodeBlocks para a gente continuar. O que eu preciso verificar então, né? Depois de pedir o código do dono, eu preciso verificar se aquele dono realmente existe. Só que eu vou voltar aqui, vou fazer uma discussão com vocês, deixa eu aumentar. Aqui no cadastro do dono, para a gente ver uma relação que tem entre o código do dono e o índice do dono. Olha o que a gente fez aqui. A gente está dizendo que o código de um dono específico é o índice que ele está ocupando, ou seja, se for o dono que está no índice 0, que é a primeira posição, ele tem código 1, e assim por diante. Ou seja, quem está no meu vetor que tem a posição 0, o código é 1. Quem está na segunda posição, que tem o índice 1,
tem o código 2. Novamente, do 2, que é a terceira posição, tem o índice 3. Então, vocês percebem que o código é sempre uma unidade a mais do que a posição, que foi, na verdade, isso a gente que definiu, né? A gente definiu aqui. Então, a gente pode usar isso a nosso favor. A gente pode fazer a verificação utilizando essa informação, essa lógica que nós construímos. De que forma? Então, aqui, no meu código do dono, eu posso fazer a verificação do que? Se esse valor, deixa eu copiar ele aqui. Se esse valor que foi lido agora for maior ou igual a 0, eu sei que é válido, porque a primeira posição do vetor é 0. E também, né, se for maior ou igual a 0, e esse mesmo valor que foi lido for menor ou menor só, menor do que o índice, animais não, índice donos, quer dizer que é um valor válido. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar só um detalhezinho aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar. Não vou usar ainda essa posição preenchida. Eu vou criar aqui um int que eu vou chamar de auxiliar. O código do dono que o usuário vai me fornecer, eu vou colocar nesse AUX, só para ficar mais fácil de a gente enxergar. Tudo bem? E eu posso verificar se, agora sim, se o auxiliar for maior ou igual a 0 e o auxiliar for menor do que o índice donos, significa que o código é válido. Ok? Que o código é válido. E aí sim eu posso fazer que a minha lista de animais, na posição que a gente está preenchendo, o código do dono vai ser o quê? O meu AUX. Nós validamos. Por que precisa ser maior ou igual a 0 e por que precisa ser menor do que o índice do donos? Então, se a gente relembrar aqui em cima, olha o que a gente colocou que o meu índice donos me dá de informação. Ele me dá a próxima posição a ser preenchida e ele me dá a quantidade de donos cadastrados. Tudo bem? Tá, na verdade, tá errado aqui, né? Tem que ser menor ou igual a índice donos e maior ou igual a 1, perdão, porque o código varia de 1 até a quantidade máxima de donos que eu tenho no sistema. Vamos ver realmente o que está acontecendo, né? Vamos supor que eu coloquei o meu programa para rodar e eu cadastrei o meu um dono só. Então, o meu índice donos era 0. Quando ele cadastra o primeiro dono, ele passa a ser 1. Tudo bem? Então, eu tenho só um único dono e esse único dono tem o código 1. Se eu passar de novo no case 2 para cadastrar um novo dono, eu tenho agora 2. Significa que eu tenho os donos de código 1 e também o 2. Cadastrei um novo dono, ele foi para 3. Sempre o índice dono, ou seja, eu tenho 3 donos no sistema e os códigos variam 1, 2 e 3. Tudo bem? E é justamente isso que a gente está verificando. Se o código do primeiro dono vai ser 1 e o último tem que ser menor do que o índice de donos que eu tenho, né? Se eu tiver 3, por exemplo, donos cadastrados, o índice vai estar em 3 e o meu código pode variar de 1 até 3. Se ele estiver nesse intervalo, significa que o código é válido e daí eu posso fazer o cadastro. Tudo bem? E a gente pode fazer mais ainda. Pode acontecer do usuário digitar várias vezes o código de um dono errado. Então, para garantir que vai ser feito bonitinho, a gente pode colocar isso tudo dentro de um ciclo. Faça enquanto alguma coisa acontecer. Então, o que a gente vai fazer? Faça. Peça o código do dono, leia o código do dono. Mas eu não posso fazer a ligação ainda porque eu não sei se o código é válido. Deixa eu mudar aqui, né? Dá para colocar um código aqui para ficar com mais significado. Pronto. Um código do dono. E eu posso verificar se o código estiver entre o primeiro e até o último código cadastrado,
Belezinha. Fiz aqui a ligação. Caso contrário, ou seja, se o código for inválido, eu posso colocar um printf dizendo, olha, código de dono inválido. Digite o código correto e um /n. Apresento essa mensagem para o usuário. E enquanto o código for inválido, eu continuo nesse ciclo aqui. Tudo bem? E daí eu posso fazer o que então? Enquanto o meu código for menor do que 1, porque código 0 não existe, ou o código for maior do que o índice donos. Tudo bem? Quando ele sai daqui, eu tenho certeza que esse meu índice animais, eu tenho certeza que esse meu código é um código válido. Ok? A gente poderia até estruturar isso de uma forma diferente. Eu vou colocar para executar primeiro, para a gente ver, e depois eu estruturo de uma forma diferente. Então, vamos lá. Vou tentar cadastrar um novo animal. Ele deu para mim que não há donos cadastrados. Preciso cadastrar um dono antes. Aí, eu vou para o cadastro de um novo dono. Vai ser a Joyce. Vou colocar só uns números aqui para a gente verificar. Ixi, estou cadastrando outro, né? E não quero. Belezinha. Se eu colocar para listar, eu tenho o dono 1, que é a Joyce, e o 2, que ainda estou com aquele problema, né? Esqueci de verificar isso. Ele está pulando para ler o nome do próximo dono. Mas beleza, eu tenho o código 1 e o código 2, só para a gente testar. Se eu colocar agora para cadastrar um novo animal, ele permite porque tem posição disponível e tem também donos cadastrados. Então, eu vou colocar o nome do meu animal, vai ser um gatinho, não tem observação. E olha agora o código do dono. Eu vou colocar um código errado, por exemplo, código 0. Ele colocou para mim, código de dono inválido, digite um código correto. Vou colocar 4, ainda é inválido. Se eu colocar 1, maravilha, ele fez a ligação, não pediu de novo. Por quê? Porque eu tenho um dono cadastrado com esse código. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Maravilha. Eu vou mostrar para vocês agora só uma forma de estruturar a mesma coisa de uma forma diferente. Vocês vão ver que assim, é trocar 6 por meia dúzia, tanto faz, né? O que fica mais fácil para vocês entenderem. Mas nesse novo formato, a gente consegue economizar um pouquinho de código. Então, olha só. Ao invés de colocar dentro desse do while um if else, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar se acontecer de dar problema. Ou seja, se o código for menor ou igual a 0, que não existe, ou se o código for maior do que o índice donos, que não existe também, eu vou apresentar essa mensagem para o usuário. E eu vou tirar esse else. Então, olha só a nova estruturação. Peço o código do dono, leio o código do dono. Verifico se o código do dono está errado, se ele é inválido. Se isso acontecer, ele vai apresentar essa mensagem e ele vai parar, ele vai repetir de novo o ciclo, né? Porque enquanto o código for inválido, deixa eu colocar aqui, código errado. Então, se o código for menor do que 1 ou maior do que índice dono, significa que ele vai ficar continuando esse ciclo. Por quê? Porque ainda não deu o código certo. Quando eu saio desse ciclo, significa que, obrigatoriamente, o código é válido. Deu o código bonitinho, é um código válido. Aí sim eu posso fazer a ligação da lista de animais no meu índice animais, ponto, código do dono, recebe o código. Se a gente colocar para ser executado, novamente, tento cadastrar o animal. Não deu porque não tem dono. 2. Vou cadastrar aqui Joyce. Não quero cadastrar ninguém. Vou cadastrar um
um animal, perdão, 1. Vai ser Lulu de novo, a idade vai ser tudo 2. Olha o código do dono. Vou colocar, por exemplo, código 0. Código inválido. Vou colocar o código 2. Código inválido. Se eu colocar 1, que é o único que existe, aí ele cadastra para mim o meu animal. Tudo bem? E vou colocar para encerrar. Deixa eu voltar. Eu posso cadastrar um animal com o mesmo código de dono? Sim, posso. Já coloco isso para... A gente atesta isso, André. Posso sim. O que não dá... Não, na verdade, a gente só definiu essa possibilidade mesmo. A ligação é feita tendo o código do dono no cadastro do animal. Isso mesmo. O que não dá é para um animal ter mais de um dono. Então, vai ser sempre associado a um dono só. Outro animal no... Eu respondi sua pergunta, André, eu não entendi a sua segunda fala. Eu posso cadastrar um animal com o mesmo código do dono. Sim, ou um outro animal, no caso. Sim, seria outro animal com o mesmo dono. Isso, belezinha, dá? Tudo bem? Era isso mesmo? Eu não vou ter problema em cadastrar donos a vários. Não tem problema nenhum, a gente atesta isso. Mas um dono pode ter mais de um animal? Pode, já vou mostrar para vocês. Mas se o dono tiver mais que o animal... na verdade é a mesma dúvida, né? Maria Vitória, eu não tinha lido ainda a mensagem. Mas é isso mesmo, deixa eu já mostrar para vocês. Olha só, vou colocar para executar. Eu vou cadastrar aqui, primeiro um novo dono, né? Senão ele não permite. Vai ser a Joyce, tudo com dado 2, só pra gente testar. Eu não quero cadastrar outro, então vou listar para vocês que nós temos só um dono. E vou tentar cadastrar um animal. Vai ser, primeiro vai ser a Lulu, que vai ser um cachorro, não tem observação. E o código de dono é 1, que é o único dono que eu tenho. Belezinha. Vou colocar para cadastrar um outro animal de novo, opção 1. Eu posso ter agora, vai ser a Lala, porque a imaginação tá difícil, né? A idade é 1, vai ser um gato. Também não tem observação, e eu posso colocar de novo o código 1. Então, tanto o animal, o primeiro animal cadastrado, quanto o segundo animal cadastrado, possuem a mesma ligação com o dono, porque a ligação é feita pelo código, não tem problema nenhum. Tudo bem? E nada impede também de a gente cadastrar um novo dono. Agora vai ser o Rafa. Aqui vai ser tudo 3 do Rafa. Não quero cadastrar mais ninguém. E a gente pode cadastrar um animal, que vai ser Lili. Vou colocar tudo 2 aqui também, só pra gente testar. E eu posso ter o código 2. Não tem problema. Agora nós temos 3 animais, só que os 2 primeiros estão associados a um dono e o segundo está associado a outro dono. Então, um dono tem um animal e o outro dono tem 2. Fechar e voltar. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Maravilha. Eu quem agradeço, isso mesmo, tendo dúvida é para falar. Então, nesse formato, a gente já garantiu que o código está correto. Além disso, que nós podemos ter vários animais com o mesmo dono, posso ter um para um ou vários animaizinhos para o mesmo dono, não tem problema, ok? Isso já está sendo garantido nessa codificação que a gente fez. Mas, se vocês perceberem, quando chega, deixa eu colocar de novo para a gente analisar. Vou cadastrar um dono aqui, vai ser o dono 2. Os dados são 2, né? Só para a gente testar. E eu vou colocar para cadastrar um animal. Dei o nome do bichinho, a idade, o tipo, as observações. Quando chega no código do dono, vamos supor que o usuário cadastra que o código do dono é 2. É inválido. Ah, é 4. Ah, é inválido. É 6. Vocês percebem que o usuário do nosso programa, ele fica confuso, ele fala, nossa, mas eu não lembro o código do dono, e agora? O que eu faço? Eu vou ter que lembrar, e se eu não lembro, e daí o sistema vai ficar travado aqui, porque a gente não tem como resolver esse problema.
Vou ter que fechar aqui, eu nem consigo encerrar o programa bonitinho, porque o usuário não lembra. Então, o que a gente pode fazer? Daí a gente começa a pensar no esquema de funcionamento do nosso programa. O que a gente pode fazer aqui? Antes de perguntar para o usuário o código do dono, nós poderíamos fazer o seguinte, aqui antes, listar os donos cadastrados. Tudo bem? Tudo bem até aqui? E aí, tem necessidade? É obrigatório fazer isso? Não, não tem. Mas pode acontecer do seu usuário estar numa situação que daí ele vai começar a chutar código para ver qual que existe. Se ele ainda verificar que o código começa de 1 até, sei lá quantos, né, quantos estiverem cadastrados, ele vai sempre colocar 1 e daí a gente começa a ter erro. Lógico, não é nem lógico no sistema, mas o erro durante a utilização do nosso sistema. Então, a gente pode fazer o quê? Não, deixa eu mostrar para o usuário a listagem dos códigos e dos donos cadastrados. Porque nesse formato, ele consegue dar uma analisada. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vou voltar um minutinho. Nós podemos fazer o quê? Antes de colocar o printf, a gente pode fazer um for, que vai ser, deixa eu comentar, né? Olha, listagem dos códigos e nomes dos donos. Só pra gente dar uma refrescada na memória do usuário. Vou declarar, eu acho que já tem um int ali em cima, deixa eu dar uma olhadinha. Tem já um i aqui que a gente pode utilizar. Então, vamos lá. For, que é para fazer um ciclo. O meu i começa na primeira posição, que é a posição 0. O meu i, ele vai andar até o último dono cadastrado. Ou seja, o meu i vai ser menor do que índice dono. E olha só, a gente está mexendo com duas listas aqui. A gente está tentando preencher uma posição da lista de animais, mas depende de um dado que está na lista de donos. Então, a gente está mexendo com o índice donos nesse pedacinho do for. E aqui a gente vai só fazer um printf. Vou colocar aqui e eu vou simplificar. Vou apresentar só o código, que é inteiro, um tracinho, e a string, que vai ser o nome do dono, /n. Aqui eu vou pegar quem? Da minha lista de donos, na posição i, eu vou pegar o código do dono, para ser apresentado como inteiro. E na sequência, da lista de donos também, na mesma posição i, eu vou pegar o nome do dono. Tudo bem? A gente pode até colocar aqui um printf, ó, só para dar um nomezinho, né? Olha, donos cadastrados, /n. Apresento todos os donos, mas aqui a gente está apresentando só o código e o nome. E depois, sim, eu peço para ele digitar. Vamos dar uma olhada aqui, só para a gente ver o que realmente acontece, né? Eu acho que eu não... Deixa eu colocar para construir. Então, olha só, de novo. Novo animal, não dá. Porque eu não tenho nenhum dono cadastrado ainda. Belezinha, então vamos cadastrar um dono. Esse é Joyce, 1, 2, 3, Rua Maria, número 12, o bairro é Centro. Não quero cadastrar mais ninguém. Então, se eu listar aqui, eu tenho a Joyce cadastrada, de código 1, e eu vou entrar agora no cadastro de animal. O nome vai ser a Lulu, a idade é 1, vai ser um cachorro, não tem observação. Olha o que acontece agora, olha. Os donos cadastrados, só está escrito errado, né? Cadastrados. O código 1 é a Joyce, código do dono, vamos supor que é 3. E código inválido, ele mostra de novo. Apresenta a mensagem de erro, código de dono inválido, digite o código correto. E de novo, olha os donos cadastrados aqui, eu tenho só o 1, que é a Joyce. Enquanto eu ficar colocando valores errados, ele fica falando, não, tá errado, só tem esses cadastrados. Quando eu colocar o 1, aí sim. Tudo bem? Vou encerrar aqui, sim, prontinho. Cadastrar dos. Até aqui, tudo bem? Vocês percebem que a gente
a gente começa a verificar vários detalhes que a gente consegue ir aprimorando. Ah, mas é porque o sistema não funciona se não fizer isso? Não, funciona. Mas a gente pode ir verificando quais são os possíveis problemas que podem acontecendo. Quando a gente começa a tratar esses pequenos problemas, esses possíveis erros, o que acontece? A gente começa a garantir que os dados no sistema vão ser sempre corretos. A gente ajuda o usuário também e ajuda ele a ajudar a gente. Tudo bem? Preenchido automaticamente. Automaticamente, Rayane, aí a gente tem uma limitação aqui da interface da linguagem. Se vocês perceberem, toda a interação com o usuário é através do teclado e é sempre na escrita. Quando a gente for para Java, vocês vão ver que vai ser uma maravilha, porque a gente consegue fazer um menu suspenso apresentando todas as opções. E através daquelas opções o usuário já preenche, já escolhe direto o nome do dono, por exemplo. Nesse caso, a gente precisa do texto. Então, eu não sei nem se eu respondi sua pergunta, Rayane, se era essa a questão mesmo. A gente precisa pedir para o usuário alguma informação. Através dessa informação, a gente identifica o dono para fazer a ligação com o código. E a gente está pedindo o próprio código mesmo, né? Respondi sua pergunta, Rayane? Acho que sim. Então, não seria possível fazer essa ligação para ser gerado automaticamente? Não tem como fazer automaticamente, justamente porque o dono já tem um código estabelecido no cadastro dele. Para a gente fazer a ligação do código do dono com o código do animal, a gente precisa que o usuário escolha quem é o dono. Então, não teria como ser automático. Tudo bem? Entendi. Obrigada. Imagina. Na verdade, tem uma outra opção que seria o seguinte. Quando a gente fosse cadastrar o animal, eu vou apresentar os dados do animal, né? O nome, a idade, o tipo. E na sequência eu peço todos os dados do dono. Qual que é... Dá para fazer assim? Dá. Qual é o problema? Pode acontecer, que daí é a dúvida dos colegas até, mas e se um dono tiver mais de um animal? O dono vai ficar cadastrado 2 vezes no sistema, sendo que não tem necessidade, porque é o mesmo dono. Tudo bem? Maravilha. Maria Vitória, a Samira... A Samira até... Tudo bem, Samira. Se você tiver perdido um pedacinho, vai estar gravado. Não está aparecendo para... Na verdade, acho que ele até gravando. Mas eu estou gravando no computador, na sequência eu já coloco para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, a gente tem horário de atendimento, pode nos procurar e a gente vai conversando, tudo bem? Eu sei que às vezes a internet é tenso mesmo, né? Não coopera bem nos dias que a gente precisa. Ok? Então, deixa eu ver se tem mais algum detalhe que a gente pode analisar aqui. E daí a gente já finaliza. Então, a gente fez o cadastro, apresentou os donos cadastrados para o usuário fazer a escolha então. Só que ainda tem um outro detalhe. Olha só, eu vou colocar para executar só para vocês verem que isso pode acontecer também. Vou cadastrar o dono, vai ser a Joyce, tudo com dado 1 só pra gente facilitar, e vou cadastrar um novo animal. Daí eu vou lá cadastrar. É o Lulu, a idade é 3, um gatinho agora, observações não tem. Aí, quando eu chego para fazer a escolha do dono, eu verifico, nossa, só tem a Joyce cadastrado, mas não é esse dono. Vocês percebem que a gente vai ficar travado aqui? Se eu colocar qualquer código, ele vai dar pepino. Se eu colocar vai dar certo em partes, né? O sistema continua funcionando, mas a gente acabou de fazer uma ligação de um animal que não é desse dono, porque o dono não foi cadastrado. E aí a gente começa a pensar, nossa, e agora, né? O que a gente faz então para resolver esse problema? A gente pode fazer então uma outra verificação. Daí eu vou perguntar para vocês, o que vocês preferem? Cheguei no momento onde eu estou cadastrando o animal e esse animal não tem o dono cadastrado ainda.
o que vocês preferem? A gente pergunta para o usuário, para ele, se ele quer cadastrar um novo dono, ou a gente sai, cadastra primeiro o dono e depois volta no cadastro do animal. O que vocês acham? Dá para fazer os dois. Só tá digitando. Pergunta então para o usuário se ele deseja cadastrar o dono, certo, Camila? Tá. Pergunta. Então vamos lá. A gente vai ter que agora definir uma lógica para conseguir identificar o que o usuário quer fazer, né? Se ele só quer sair ou se ele quer cadastrar o dono. Então, olha só. Eu tenho na verdade, a listagem dos donos cadastrados, perguntamos o código do dono, certo? Se o código for inválido, a gente está colocando código do dono inválido, digite o código correto. Mas vocês concordam comigo assim, que se ele colocar qualquer valor inválido, pode ser que ou ele digitou errado, ou então ele precisa cadastrar um novo dono, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou falar para o usuário, ó, o código do dono está inválido, belezinha. E eu vou tirar essa segunda parte aqui, porque não necessariamente é isso, né? Na sequência, a gente vai perguntar para o usuário, então, printf, se for errado, deseja cadastrar um novo dono, então a gente vai perguntar para o usuário, ok? Deixa eu criar uma outra variável aqui, que vai ser, sei lá, um char. Deixa eu ver se eu tenho lá em cima, não lembro. Tem uma resposta, né? Que acho que a gente está usando. Deixa eu dar uma olhada, pessoal, dá uma lembrada. Tá, a gente está utilizando aqui. A gente pode utilizar a mesma resposta, tá? Em locais diferentes, vai ter um significado diferente. Então, vou fazer scanf %C e a gente vai colocar na resposta. Então, belezinha. O código do dono é inválido e deseja cadastrar um novo dono? Maravilha. E ele continua nesse processo aqui de verificar enquanto o código for inválido ainda, só que enquanto o código for inválido e também eu vou até colocar aqui na frente, enquanto a resposta for igual a não, que ele não deseja cadastrar um novo dono, ou a resposta, vai ficar grandinha aqui, for N maiúsculo, né, de não, então, enquanto isso acontecer, e isso acontecer, ou seja, enquanto ele não quiser cadastrar um novo dono, e o código do dono for errado, ele continua nesse processo. Tudo bem? Só que pode acontecer também, na verdade aqui, vamos colocar que ele pode colocar só S/N. Tudo bem? Sim ou não. Enquanto a resposta for negativa, pessoal, deixa eu estruturar de uma outra forma. Vamos por partes aqui, né? Vou colocar só que ele pode responder sim. Qualquer outra resposta diferente de sim quer dizer não. Então, enquanto a resposta for diferente de S, senão a gente vai ter que tratar de novo todos os casos, né? Diferente de S e de N. Novamente. Entramos para pedir o código do dono, listamos, pedimos o código do dono. Se o código não for válido, a gente apresentou, olha, o código é inválido. Mas esse código inválido, será que ele digitou errado ou será que ele quer cadastrar um novo dono? Daí a gente pergunta, se deseja cadastrar um novo dono, você pode responder sim. E aí a gente vai pegar essa resposta e verificar. Se a resposta dele for diferente de sim, ou seja, se ele não quiser cadastrar um novo dono, mas ainda eu tenho o código do dono errado, ele volta aqui em cima e faz tudo isso de novo. Se a resposta for sim,
significa que ele vai sair do while. Tudo bem? Por quê? Porque ele quer cadastrar, sim, um dono novo. E daí a gente vai verificar. Se a resposta for igual a sim, minúsculo, ou resposta, ou a resposta for igual a S maiúsculo, aqui a gente precisa fazer o cadastro de um novo dono. Concordam comigo? Tudo bem? Deixa eu ver se está tudo certo. Até aqui tudo bem? Tudo certo, maravilha. Só que agora que eu quero que vocês percebam, e daí vem até uma outra questão para a gente ver um detalhezinho. Se ele quiser cadastrar um novo dono, vocês concordam comigo que a gente vai fazer justamente o que a gente fez aqui? Tudo isso daqui, pedir o dono, nananã. Na verdade, a gente pode cadastrar um dono só e parar, né? E a gente vai ter que fazer tudo isso daqui de... cadê? Pedir os dados do nome, depois o telefone, todos os dados do dono. E a gente vai ter código replicado, porque se for, deixa eu até mostrar para vocês, olha. Então, cadastro de um novo dono. A gente vai daqui até aqui. E eu vou ter que colocar tudo isso aqui dentro. Tudo isso aqui dentro. Tem dois inconvenientes, né? Primeiro que a gente está repetindo o código, não tem necessidade. E o nosso código vai ficando gigantesco. E aí, Joyce, dá para fazer alguma coisa diferente? Dá. Daí a gente pode usar funções. Olha que lindeza. A gente entra nisso com mais detalhes, mas eu só vou mostrar para vocês de uma forma bem prática aqui. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou lá em cima, fora da main, depois aqui da definição das minhas estruturas, e eu vou definir, antes da main, eu vou definir uma função para cadastrar um dono. Essa minha função, se a gente lembrar um pouquinho, se vocês lembrarem um pouquinho do ano passado, quando a gente está definindo uma função, a gente precisa definir o tipo de retorno. Essa minha função só vai fazer alguma coisa e não vai retornar nada. Ou seja, ela não precisa gerar nenhuma informação no final. E eu vou dar um nome para ela, que vai ser cadastrar dono. Não tenho nenhum parâmetro de fora. E aqui eu vou colocar simplesmente toda aquela codificação. Então, deixa eu só arrumar aqui a indentação para ficar certinho. Então, olha só o que essa minha função está fazendo. Toda vez que eu chamar essa minha função pelo nome cadastrar dono, ela mostra cadastro de um dono. Vai mostrar a posição que vai ser preenchida, isso que a gente pode até tirar. Pede o nome, preenche o nome. Pede telefone, preenche o telefone. Pede o endereço, aí vai pedir a rua, preenche a rua. O número, preenche o número. O bairro, preenche o bairro. Define o código do dono e fala que tem mais um dono dentro do sistema. Tudo bem? Então, ele está fazendo o gerenciamento de apenas o cadastro de um único dono. Então, a gente já tem uma função que faz isso. O que eu posso modificar no meu código agora? Esse pedacinho que a gente copiou, no case 2 mesmo, que vem daqui, tá dentro do do, né? Cadastro de um novo dono. Até aqui que eu defino índice de donos mais, eu posso apagar. Ai, que desespero. Mas o que eu faço? Se a função já está fazendo tudo isso, eu chamo a função aqui, cadastrar dono. Pronto. Olha o case 2, ele fica menorzinho. Fica mais fácil de a gente identificar. Ele está fazendo a mesma operação, a mesma quantidade de linhas de código estão sendo executadas, só que ele está tudo ali encapsulado, ele está modularizado. A gente pegou uma funcionalidade, um conjunto de códigos que vão ser feitos várias vezes, a gente colocou numa função. Toda vez que eu quiser executar de novo aquele conjunto de linhas, eu chamo apenas a função, não preciso ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V. Olha agora como é que fica mais fácil. Eu posso verificar aqui, se a resposta for sim, só falta um detalhe para a gente verificar.
Eu posso querer cadastrar um dono, mas pode ser que não tenha nenhuma posição preenchida, nenhuma posição vazia. Então, verifico aqui. Se o índice do dono for menor do que o máximo donos, o que a gente faz? Opa, Ctrl C, não, já nesse, cadê? Eu chamo a função cadastrar dono. Tudo bem? E chamo cadastrar dono. E agora, se o usuário quis cadastrar um novo dono, significa que é o dono daquele animal, né? Então, eu vou fazer mais um detalhezinho aqui com vocês. Juro que é a última coisa que eu falo. No meu cadastrar dono, eu vou definir que esse cadastrar dono, ele retorna o inteiro. Por quê? Vai ser o código do dono que acabou de ser cadastrado. Tudo bem? No final, eu vou fazer um return de quem? Do meu lista donos. No meu índice donos menos 1, porque a gente já fez um mais aqui. E só, né? Não, e código do dono. Tudo bem? Da minha lista de donos, eu tô pegando o dono que eu acabei de cadastrar anteriormente, né? Antes de fazer esse índice mais, e tô colocando o código do dono. Uma outra forma de fazer isso, eu poderia fazer o seguinte: índice donos e só ele. Por quê? Olha o que a gente está fazendo aqui. O código do dono recebe o índice, que é a posição que está sendo preenchida, mais 1. Tudo bem? Depois, só que aqui eu não tive a modificação ainda do valor do índice donos. Ele só acontece aqui. O índice donos, se tiver em 2, vai para 3 e assim por diante. Só que é exatamente o mesmo valor. Então, tanto faz eu fazer lista donos no índice donos menos 1, porque é a posição anterior que foi preenchida, ponto código dono, ou o índice donos. Só para ficar mais fácil, o índice donos. Joyce, mas por que você está fazendo agora um retorno? Para quê? Quando... Cadê o meu... No case 1. Quando no case 1 nós formos chamar essa função cadastrar dono, eu vou dizer aqui que é, olha, o código recebe. Nem precisa, né? A gente já tem um código ali em cima. O código recebe o retorno do cadastrar dono e a gente faz o quê? Lista de animais, na mesma posição, índice animais, ponto, código do dono, recebe o código. Tudo bem? E daí eu vou tirar esse meu código. Na verdade, eu vou tirar esse daqui, né? Novamente, pessoal, desculpa por isso. Vamos por partes. A gente entrou no do para fazer o quê? A ligação com o código do dono. Listamos os donos, pedimos o código. Se o código estiver errado, a gente fala que está errado e ainda dá a opção para o usuário. Olha, talvez o dono não esteja cadastrado ainda. Você deseja cadastrar um novo dono? Ele pode responder sim. Enquanto a resposta não for sim e o código for errado, ele continua nesse ciclo. Só que se ele sair, eu posso verificar. A resposta foi sim? Se for sim, a gente, se der ainda para cadastrar, a gente cadastra um dono e pega o código do novo dono cadastrado. Quando ele sair desse enquanto e se ele entrar nesse if, ele vai ter o código certo do dono do animal. A gente faz essa ligação e depois incrementa o índice de animais. Tudo bem? Essa parte é um pouquinho trabalhosa, né? Tá bem, Maiara, sem problema. Não precisa ficar preocupada com isso, não. Tudo bem, pessoal, até aqui? É um pouco chatinho, não é que chatinho, são muitos detalhes, né, pra gente ir verificando. Eu vou colocar para executar para você, pra gente ver, né, se realmente tá funcionando, mas, eu tô achando muito confuso. Eu posso deixar, então, naquele formato, só vou dar a opção do usuário cadastrar, ou então, eu poderia
já mostro pra vocês outra opção, que eu acho que é mais simples. Mas deixa eu mostrar primeiro essa. Tá faltando um ponto e vírgula. Na verdade, não falta nada. A gente utilizou outra variável. Então, vamos lá. Olha só. Se eu tentar cadastrar um novo animal, não tem dono ainda, vamos cadastrar um dono. Não quero cadastrar mais nenhum. Vou cadastrar agora o meu animal. Cadastro de animal vai ser o Lulu de novo. A idade 2. O tipo é um cachorro. Não tem observações. E eu tenho donos cadastrados. 1. Se eu colocar 2, o código do dono é inválido. Você deseja cadastrar um novo dono? Não quero. Daí, olha só o que ele faz de novo. Ele apresenta, tá, você não quer cadastrar ninguém novo. Mas o único que tem cadastrado por enquanto é de código 1. Vamos supor que eu coloquei de novo o código errado. Você deseja... Ah, não, vou cadastrar então. Não tá cadastrado, eu vou cadastrar. Tem algum errinho aqui, né? A gente tem que testar, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Enquanto ele continuou no ciclo. Então, enquanto a resposta for diferente de sim ou sim, se a resposta for sim, acho que é um ou aqui, deixa eu pensar. A resposta tem que ser sim, e independente de qualquer... vai ser ou, né? Deixa eu colocar vamos analisar. Por que ele voltou de novo? Porque eu tinha um código errado e tinha o sim. Quando tinha o e aqui, significa que tanto esse conjunto de verificações quanto essa daqui deveriam acontecer, quando na verdade não é isso, né? Tudo bem? Então tem que ser um ou aqui. Vamos ver. E para rodar. Vamos cadastrar um dono primeiro. Não quero. E vamos cadastrar um animal. Agora sim, vamos ver se vai agora. Idade 2. O tipo é um cachorro. Não tem observações. Vou querer o 2. Quero cadastrar um novo dono? Sim. O que eu tô fazendo? Pessoal, só um minutinho que agora deu um pepininho aqui, né? A resposta tem que ser sim e... Deixa eu pensar. Para ele sair do ciclo, a resposta tem que ser para ele cadastrar. Na verdade, eu não preciso nem dessa verificação, né? Exatamente, vamos pensar de novo. Lista os donos, peço o código. Se o código tiver errado, a gente pergunta, fala que está inválido, pergunta se ele quer cadastrar um novo dono. Exatamente. A única verificação que a gente precisa fazer é se ele quer cadastrar um novo dono. Vamos ver se vai. Se a resposta for sim, ele sai. Mas pode ser que a resposta não seja para sair, mas não, na verdade olha só, são duas condições diferentes, pessoal. Se a resposta for... Aí não tem que ser igual, Joyce? Igual assim, mas é que se for igual assim, ele tem que sair do enquanto, né? Não, né? Ele vai repetir enquanto for igual, né? Quando for igual minúsculo ou maiúsculo, né? Você tá dizendo aqui, Rafa? Mas porque olha só, se ele desejar cadastrar, ele não pergunta de novo, daí ele tem que vir pra cá. Ah, tá. Na verdade, eu acho que tá faltando até, por favor, Rafa, dá um help. Não, tá. Não, então, eu tô olhando aqui também, mas eu fiquei na dúvida também. Vários detalhes, mas eu acho que é o seguinte, vamos ver se vai. Se a resposta for sim, significa que se for diferente de sim, ele continua. Só que pode acontecer outro caso, né? Pode ser
ou o outro, deixa eu pensar. Porque pode acontecer de a resposta ser diferente de sim. Não. Peraí, gente, 1 minuto. Para ele continuar no ciclo, a resposta tem que ser negativa, certo? Ele não quer cadastrar. Mas pode acontecer de a resposta ser negativa e eu preciso continuar verificando o índice, o código do usuário. Vai ter o código também aqui. Eu acho que está faltando um detalhe junto com o outro. Não, mas dessa maneira, se ele digitar o S minúsculo, ele já não está continuando o ciclo porque é diferente do S maiúsculo? Então ali ao invés do O não deveria ser o E? Obrigada, Rafa. Eu acho que é isso mesmo. Porque né? tem que ser diferente dos dois, senão né? um dos dois dá verdadeiro, Que é um, se a resposta for negativa ou se o código for inválido, tá certo, né? Acho que sim. Vamos testar. Pelo menos pensando aqui parece ser isso. Aí o ideal é testar, né? Para ver se o nosso compilador tá funcionando. Tá, o meu compilador de cabeça tá falhando. Vamos testar então. Vou cadastrar um dono pra gente ter alguém. Não quero. Beleza. Então vamos agora no animal. Só pra gente testar. Então, beleza, gente. Chegou agora na parte do dono. Vamos supor que eu não quero... cadastro do dono. É 2. É um código errado. Beleza. O código do dono é inválido, certinho. Deseja cadastrar. Não quero cadastrar. Até aqui tudo bem. Ele apresenta de novo, porque eu não quis cadastrar. Vou dar um código errado de novo. E agora eu quero cadastrar... mas eu acho que agora é o conectivo dos dois. Aqui tem que ser... Cadê? Aí eu acho agora que aí é tá dos certo, dois agora. Né? Tava invertido. Então, se a resposta não for S, nem S minúsculo, nem S maiúsculo, e o código tiver errado, acho que agora tá certo. Vamos lá. O dono... Não quero cadastrar. E agora sim o animal. Agora é o teste de fogo. O código, vamos supor que é 2. Tá errado? Tá. Deseja cadastrar? De novo, não. Qual é o código? É 3. Tá errado de novo. Deseja cadastrar? Sim. Aí, agora foi. Eu tô com um problema aqui nessa... Obrigada, Rafa. Não, o projeto tá muito legal, Joyce. Muito legal. É que são muitos detalhes, né? Começa a dar uma pifada na cabeça mesmo. Então, mas é legal, eu acho que para os alunos que já tiveram contato com a disciplina período passado, ver um projeto na prática, né? Porque isso aí podia estar sendo um projeto realmente real, né? Com certeza. Porque o tópico é real. E aí você vê como é que você realmente desenvolve um sistema do zero, né? Não fica só fazendo pequenos exercícios, né? Sim. E aí você começa a ver esse tipo de complicação, quando o código vai ficando maior, né? O nível de complexidade que começa a aparecer, né? Sim. E até para todos verem que não tem jeito, tem umas partes que começam a pegar e eu acho que é legal, né, a gente começar a ver aonde está o erro. Se vocês perceberem, a gente está sempre fazendo teste para verificar, olha, essa parte tá funcionando, tá, porque a gente consegue identificar onde está o problema e onde caça esse problema. E dá vontade de chutar o computador também, né, não vou dizer que não tem essa parte, porque tem. Mas só pra gente, então, finalizar, eu juro que a gente finaliza aqui mesmo. Depois, queria pedir um favor para vocês. Testem o código de vocês. Pega no Moodle, coloca no CodeBlocks ou no compilador que vocês estão utilizando, só para testar se esse nome está pulando para vocês também. Porque a gente está utilizando o setbuff, mas ele ainda continua pulando. Então, eu não sei se é por conta do meu sistema operacional, que tem alguma coisa que eu não identifiquei ainda, ou se é problema do projeto mesmo. Tá bem? Mas eu vou cadastrar aqui rapidinho. Porque olha só, a gente cadastrou um novo dono, e se vocês perceberem, ele não pediu mais o código do dono. Por quê? Ele já pegou o código do dono que foi cadastrado,
e já associou com o animal. Se a gente colocar para listar os donos agora, que é a opção 4, olha quem eu tenho. Eu tenho a Joyce e tenho o fantasminha aqui, né, que está sem nome. Mas ele foi cadastrado. A gente não fez ainda a listagem dos animais, mas quando a gente fizer, vocês vão ver que vai estar associado com o dono que foi cadastrado. Tudo bem? Deixa eu ver. Então, a gente poderia fazer uma função fora da main para cada funcionalidade. E no menu só chamar elas. Maravilha, Camila. Perfeito. Se vocês fizerem, dá até para fazer uns tratamentos mais específicos em cada um dos cases dentro do suíte, pode ser? Mas tentem separar as funcionalidades em funções diferentes. Fica mais fácil, fica separadinho. Tudo bem? E Lívia, difícil nem é tanto, mas tem bastante coisa e aí fica bem fácil. Fica, Lívia, a gente vai se perdendo às vezes. E às vezes tem umas relações, eu acho, daí isso é o que a gente vai percebendo. Quando, dentro de ciclo ou de verificação, que a gente começa a combinar testes, às vezes dá mesmo uma bugada na cabeça de qual operador que nós utilizamos. É o E, é o E, é o OU, porque aqui, se vocês verificarem, a gente tem duas condições compostas. Nesse caso, eu preciso verificar se a resposta do usuário foi diferente de S e de S maiúsculo, porque ele precisa responder qualquer coisa diferente dessas duas letras, e também com uma outra condição composta, que agora é OU, né? Porque o código, para ser inválido, ou ele é menor do que 1, ou ele é maior do que um índice donos. Aí dá uma bugadinha na cabeça mesmo. Tudo bem? Eu acho legal isso. Pode até parecer que a gente está dando desculpinha aqui, né? Deu uma perdidinha, fez uma confusão. Mas eu acho que é interessante a gente ver que não adianta, pessoal, independente do tempo que vocês tenham de experiência na codificação, vai ter uns pedacinhos do sistema que são um pouquinho mais complexos, que são várias coisas que precisam ser consideradas, e daí dá aquela bugadinha. Aí você tem que parar um pouquinho, vai tomar uma água, volta com a cabeça um pouquinho mais limpa para você realmente analisar aquilo. Ok? E realmente, vai começando a ficar maior o código, a gente vai tendo outras questões. A gente tratou o quê? 3 opções e nós já estamos com mais de 200 linhas de código. Então, não que o número de linhas defina a complexidade, mas a gente está fazendo ciclo dentro de outro ciclo, com verificação. Tá ficando legal. Ok, pessoal? Dúvidas até aqui? Maravilha. Então, eu nem vou colocar pra gente fazer a listagem dos animais, porque daí vocês vão ver que a gente pode também faz o mais simples e vai aumentando, né, o sistema. A gente pode pegar a partir do animal o nome do dono, por exemplo, para não ficar só o código do dono. A gente pode, já vai aumentando, né, o sistema. Só para a gente finalizar, nós temos então como proposta, né, para vocês pensarem no projeto de vocês os outros tipos de cadastros e os cadastros que possuem algum tipo de referência, ok? Deixa eu... A Lívia, o erro do nome do usuário está acontecendo na hora de listar os donos ou... Não, Lívia, é o seguinte, faça a opção 2, que é para cadastrar um dono. Depois de você ter cadastrado esse dono, escolhe que você quer cadastrar outro dono na sequência, para verificar se ele permite fornecer o nome ou se ele tá pulando. É no cadastro de dono, quando a gente cadastra mais de um dono na sequência. Por favor. E muito obrigada por estar testando. Muito obrigada. Então, só para a gente finalizar, novamente, na semana que vem, vai ter no Moodle para vocês a proposta de um questionário para vocês responderem, só para a gente ver como é que tá em relação às estruturas, o que a gente foi conversando. Pessoal, o questionário simplesinho, tá bem? Vai ficar a semana inteira para vocês responderem.
para a gente ter também mais uma forma de avaliação. E na semana que vem também, nós não temos o nosso encontro síncrono, vai ficar para vocês trabalharem no projeto. E na próxima semana ainda, né, daqui a 15 dias, no dia 19, nós temos as apresentações e entregas dos projetos de vocês, projeto parcial, ok? A gente vai criar uma área para vocês submeterem o código-fonte de vocês e a apresentação, lembrando que é apenas uma entrega por grupo, não precisa cada integrante entregar o mesmo projeto. Então, aí vocês podem definir, né, quem vai fazer a entrega. Só deixem identificado também o grupo de vocês, se puderem colocar os nomes para a gente conseguir identificar. E aí apresentação, né? Vocês já tinham perguntado, mas a apresentação, pessoal, é coisa simples. Só para vocês mostrarem como é que está o projeto, o que vocês estão fazendo, se tiver alguma dificuldade, ok? Dúvidas? Eu vou parar a gravação.